Olá, pessoal! Bom, eu sou Milena. E eu sou Daiane Aguiar. E nós somos do canal Vibes Linguísticas e Literárias. Nesse podcast, nós iremos apresentar para vocês o conto Os Comedores de Palavras, de Edmilson de Almeida Pereira. Edmilson de Almeida Pereira é poeta, ficcionista, ensaísta, professor e pesquisador da cultura e da religiosidade afro-brasileiras. Nasceu em 18 de julho de 1963, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Graduou-se em Letras pela UFJF em 1986, sendo também especialista e mestre em Ciência da Religião pela mesma instituição. Cursou ainda o mestrado em Literatura Portuguesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e é doutor em Comunicação e Cultura pelo convênio UFRJ-UFJF. Em março de 2002, concluiu pós-doutorado em Literatura Comparada na Universidade de Zurique, na Suíça. O autor é professor titular de Literatura Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora. Apresentação. Você sabe o que é um griot? É como são chamados na África os contadores de histórias. Eles são considerados sábios, muito importantes e respeitados na comunidade onde vivem. Através de suas narrativas, eles passam de geração em geração as tradições de seus povos. Nas aldeias africanas, era costume sentar-se à sombra das árvores ou em volta de uma fogueira para aí passar horas e horas a fio, ouvindo histórias do fantástico mundo africano, transmitidas por estes velhos griots. Este livro fala de um contador de histórias, de um país distante onde as árvores falam, de um menino triste e de um tambor encantado. Os Comedores de Palavras. No distante país das árvores que falam, vivia um contador de histórias, que viajava acompanhado de seu filho. Juntos, atravessavam rios e montanhas. Por onde passavam, o contador de histórias tocava o seu tambor e logo histórias nasciam em sua boca. Eram vivas como a serpente do arco-íris. Ao final das histórias, o contador desafiava os ouvintes. Vim de muito longe, para as terras do Senhor Rei. Venci o bicho silêncio e minhas histórias contei. Todos aplaudiam, oferecendo presentes para o contador e seu filho. Um dia, porém, o monstro engolidor de gentes levou o contador de histórias. O menino ficou triste, tão triste que seu cabelo se esqueceu do sol e da chuva. O menino estava decepcionado por não saber histórias como seu pai. Até o tambor tinha adormecido. A tristeza era tão grande que o menino resolveu morar no país dos bichos comedores de palavras. Lá, ninguém lhe pediria para contar histórias e ele não sentiria vergonha por não sabê-las. Depois de muito caminhar, chegou a uma casa cercada de árvores com olhos. Ali morava a senhora que viu tudo neste mundo. Ela perguntou-lhe: O que você faz tão longe de sua terra? O menino contou a sua viagem e a luta de seu pai com um monstro engolidor de gentes. Contou também sobre o tambor que adormecera. Para distrair o menino, a senhora disse-lhe tudo o que tinha visto no mundo. O menino ouviu com atenção. Em seguida, quis saber o caminho para chegar ao país dos bichos comedores de palavras. A senhora disse-lhe: Você
Deve viajar até a casa do senhor que guarda histórias na cabeça. Ele poderá ajudá-lo. Assim fez o menino e contou suas aventuras ao senhor. Ele recomendou. Quem pode ajudá-lo é a senhora que tem a alegria de inventar palavras. Assim fez o menino e narrou suas aventuras à senhora. Ele disse: Você não deveria buscar o país dos bichos comedores de palavras. Mas sinto-me tão triste, senhora. O tambor do meu pai adormeceu. Não sei como fazê-lo falar para a felicidade das pessoas. A senhora não insistiu, apenas indicou. Você precisa caminhar 7 noites de lua crescente para encontrar o que procura. O menino agradeceu e partiu. Depois de 7 luas crescentes, avistou uma terra deserta. Seu coração estremeceu de medo, mas ele avançou. Chegando ao portão de gelo, foi detido por vários bichos comedores de palavras. O mais terrível deles falou: Uou, 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 uou! Antes de entrar, você deve dizer quem é. Depois de comermos suas palavras, você poderá passear pelo nosso jardim de silêncios. Então, o menino que viu tudo neste mundo, que guarda histórias na cabeça e tem a alegria de inventar palavras, começou a contar suas aventuras. Os bichos comiam palavras. Elas eram de todas as formas e de todas as cores. Os bichos não podiam mais comer. Estavam plenos de palavras, mas o menino continuava a criar histórias. Por fim, os bichos gritaram: Você não pode entrar em nosso país, porque você sabe inventar e contar mais histórias do que somos capazes de comer. O menino estava novamente triste. Não havia lugar para ele no mundo. Caminhou sem direção até encontrar um velho que cuidava das árvores na beira da estrada. Pediu-lhe água e comida. O velho disse: Posso lhe dar o que me pede, mas se você me dar em troca este tambor. Sim, concordou o menino. E passou as mãos no tambor para limpar a poeira que estava sobre ele. Ao mesmo tempo, começou a contar como viu tudo neste mundo e como venceu os bichos comedores de palavras. Logo, as pessoas se ajuntaram para escutá-lo. O velho então falou: Não posso ficar com seu tambor. Você é um contador de histórias e precisa dele para alegrar as pessoas. O menino agradeceu ao velho, contando-lhe a história da princesa que se casou com um dia. E seguiu adiante. Por onde passava, agradecia os regalos que recebia, tocando seu tambor. Todos se sentiam felizes por ouvir o menino que viu tudo neste mundo e contava histórias vivas como a serpente do arco-íris. Muito legal esse conto, né, Ana Milena? Muito interessante, né, Daiane? O autor consegue trazer a tradição oral dos povos africanos, né, representada pela figura do griot, como um próprio personagem dentro dessa história, né? Dentro de um universo tão fantástico, lúdico, com animais que falam e personagens tão icônicos, não é mesmo? E com esse conto também a gente consegue perceber a importância da ancestralidade na cultura afro, que é representada pelo personagem do pai, porque o menino, ele perde o pai, né, no começo do conto, que fala que o bicho engolidor de gente leva o pai. Então esse menino, ele vai posteriormente assumir o lugar social do pai dele. E isso, né, traz a questão da ancestralidade, de ter o pai, né, e seguir o seu exemplo. Então,
a continuidade dessa tradição está dependendo do menino, que no começo ele não se sente, né, no lugar social de falar, porque ele era apenas uma criança até que o pai foi levado. E então ele vai descobrindo ao longo da narrativa sua própria identidade, né, através das experiências que ele vai vivendo, né, nessa trajetória que é contada. Então ele consegue dar a continuidade à memória do pai, né, no personagem do filho. Isso, e a gente pode bem além disso, né? Porque é um conto tão rico que a gente pode até interpretar ele como podemos nos representar nele também. Porque tem alguns momentos em nossa vida que achamos que não somos capazes, né? Que às vezes o medo impede a gente de seguir. Que mostra que às vezes a gente somos incapazes de realizar ou fazer algo. Mesmo que algumas pessoas ou algumas acham que nós somos muito capazes, que temos qualidades para isso, ou até aquelas que acham ao contrário, né? Que acham que a gente não tem essa capacidade. Mas mesmo assim, nós só seremos satisfeitos com as nossas próprias vivências, nossas aventuras, as nossas experiências. E só assim seremos merecedoras de nossas vitórias. E como seremos felizes ao saber que lutamos para estar no lugar que estamos. Muito bonito esse conto. Então foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um abração e até a próxima!